Olá pessoal, então hoje nós vamos falar aqui das empilhadeiras elétricas. Deixei um short ali explicando que, por ser um assunto mais complexo, que necessita uma explicação maior, falar sobre baterias, então eu quero gravar esse vídeo que vai ficar maior. Porém tem informações que você precisa, tá? Aqui eu tenho uma empilhadeira elétrica, então você quer falar de bateria, assiste o vídeo aqui até o final, pega as dicas que eu vou passar para vocês, que são importantes para quem está escolhendo comprar uma empilhadeira elétrica e não sabe qual bateria deve escolher. Então vou falar hoje das baterias que são chamadas as baterias de chumbo e as baterias de lítio, tá? Tô aqui com a máquina com o capô aberto. Primeiramente, olhando aqui, ó, você sabe identificar que tipo de bateria é essa? Então essa daqui é uma bateria de chumbo, nós comumente chamamos ela de chumbo, tá? Cada caixinha dessa que você está vendo aqui, ó, ela é chamada de elementos. E dentro dos elementos nós temos placas positivas e negativas, tem o separador e tem o líquido, a água de bateria que é acrescentada. Quando ela entra em contato com as placas, acaba gerando ali a reação química que vai gerar então a energia que move o equipamento, tá? Então o grande detalhe é que nas baterias de chumbo é necessário você ficar atento a cuidar do nível dessa água, ou seja, ela precisa cobrir as placas e não pode ter as placas expostas, tá? Para não criar os cristais que vão diminuir a vida útil dessa bateria, não, vão acabar viciando a bateria, tá? Então quais são as dicas aqui da bateria de chumbo? Hoje falando de chumbo, qual a diferença pro lítio, tá? Vamos falar daqui a pouquinho da bateria de lítio. Então aqui no chumbo, qual que é as características que você precisa saber aqui desse tipo de bateria? Então normalmente uma bateria essa aqui é uma bateria de 48 volts, tá? São 500 amperes, tá? A amperagem está mais ligada ali à autonomia da máquina. Então são 500 amperes. Dependendo da operação, é uma bateria que ela pode dar uma autonomia ali de 6 a 8 horas de trabalho. Porque essa variação, dependendo do local de trabalho, você pode ter rampas para subir e assim gastar mais energia, ou você pode ter prateleiras, né, porta-pallets mais altos, então você precisa de mais elevação, usa a torre da empilhadeira aqui até o seu limite. Tudo isso, todo esse movimento que você faz, você acaba consumindo mais ou menos energia. Então, dar um horário fixo para o consumo aqui da bateria, ele é um pouco imprudente. Ela, na verdade, tem uma autonomia conforme o trabalho, conforme a operação, tá bom, turma? Então, baterias de chumbo, que é essa que a gente está vendo aqui agora nesse momento. Cuidados. Na hora de carregar a bateria, você vai conectar ao carregador, vai desligar o equipamento, né? Desliga aqui o equipamento, desliga a chave de emergência, toda máquina vai ter isso, desliga a chave, desliga o equipamento, está desligado. Então, algumas máquinas você vai ter que desconectar aqui o cabo, tá? De força e ligar ao carregador. E também a gente tem algumas máquinas que você pode conectar diretamente, porque ela já tem a saída própria, né? E a gente vai ver ali no caso da bateria de lítio que você não precisa mais desconectar aqui o carregador. Isso aqui normalmente é com baterias de chumbo que você tem que desconectar aqui para ligar ao carregador. Ligou ao carregador, inicia-se o processo de análise da bateria que o carregador faz e consequentemente dá início ao carregamento. E ela vai trabalhar em torno de 8 horas carregando a bateria, esse carregador vai trabalhar, e vai ter um período ali entre 1 e 2 horas que é o resfriamento da bateria. Após esse período de 8 horas de carga e mais um período de pelo menos 1 hora de resfriamento, é que você vai desconectar e vai vir aqui olhar as tampinhas. Essa cestinha aqui, nesse caso é uma cestinha amarela, ela serve para você ver o nível da água. Então quando ela encostar lá no fundo tem um olho d'água, ó. Quando ela estiver lá embaixo, ligar a luz aqui, aí, quando você tiver o olho d'água lá embaixo, significa que ela está ok. Se você não ver o olho d'água, você precisa completar. Os vasos, tá? Eles são independentes. Cada tampinha dessa tem a necessidade de você abrir e consultar. Ó. Olhou lá, aparece um olho d'água, já é o suficiente. Se não aparecer o olho d'água, você precisa completar ali até encostar no fundo daquela cestinha amarela, pode ser de outra cor aí, em outra bateria, conforme a marca, tá? Colocou água, então aí sim, você está com a bateria agora, verificou todos eles, né? Conferiu todos, está tudo certinho. Se você colocar antes de botar água na bateria, antes de ir carregar, o que acontece? A bateria vai esquentar e vai derramar essa água. Essa água agora não é mais pura, ela entrou em contato com o chumbo, com os elementos químicos que estão dentro da bateria, e quando ela transbordar, ela já é ácida, então ela vai começar a corroer a caixa da bateria e, consequentemente, a própria máquina, o chassi da máquina, tá? Então nunca coloca água antes de colocar a bateria para carregar. Sempre após e deixando esfriar pelo menos 1 hora para você olhar o nível da água. Completa somente o suficiente para cobrir ali, aparecer o olho d'água ali na cestinha conforme a gente mostrou, tá? Esse cuidado, ele
é necessário para aumentar a vida útil da bateria de chumbo. Lembrando que as baterias de chumbo são baterias que podem durar aí em torno de 1.800 ciclos, ou seja, é uma carga completa e uma descarga completa, certo? Mas se você não cuidar da bateria, você vai viciando e cada vez ela dura mais, podendo diminuir para 1.500, 1.000 ciclos. Tem bateria que não dura nem 500 ciclos, porque acaba viciando e não tem esses cuidados com a manutenção. Coloca às vezes para carregar e enche d'água, ela derrama e começa já a corroer a bateria, ou não põe água, aí as placas ficam expostas e começam a cristalizar, danificando a bateria, né? Então esses cuidados você tem que tomar nas baterias de chumbo, tá certo, pessoal? Lembrando que o momento ideal de você pôr uma bateria para carregar é no máximo quando ela estiver com 20% de carga. Então você usou lá, pegou ela com 100%, foi utilizando, quando chega perto dos 30% já fica atento que você vai ter que parar ela. 20% é o mínimo, não trabalhe com a máquina abaixo de 20% de carga. Então, quando a gente muda agora para a parte das baterias de lítio, vou mudar aqui a máquina que está aqui ao lado, a primeira coisa que chama atenção é que a bateria de lítio ela é selada, ela é lacrada. Você está vendo aqui, ó, não tem nenhuma tampinha aqui para você olhar nada. Você não tem necessidade de completar água, ela é selada, essa é a bateria de lítio. Aqui você tem o conector da bateria com a empilhadeira, mas você não precisa nem abrir o capô para você ver nada na bateria, porque o ponto de carga ele é externo. Olha só, abriu a tampinha, você vai conectar o carregador aqui, pessoal, tá? Então você não precisa abrir a máquina para pôr a máquina para carregar. Ele é aqui na lateral da empilhadeira. Então isso já facilita, melhora a segurança de trabalho, o fato de você não precisar intervir na bateria. Tempo de vida útil dela, a gente está falando de baterias com aproximadamente 4.500 ciclos. Olha só, aumenta de 1.800 para 4 a 4.500 ciclos. Como ela não tem intervenção humana, você não precisa fazer nada na bateria, isso significa o quê? Que ela vai durar porque não tem necessidade de ninguém mexer com ela, ela está ali trabalhando, então você pode dar as cargas de oportunidade, não tem como haver mau uso da bateria de lítio, já que ninguém precisa fazer uma manutenção nela, certo? E com isso você tem a grande chance de chegar ao máximo da sua autonomia, da sua vida útil. Então quando falar de vida útil, a gente está falando de ciclos, é uma carga e uma descarga, tá bom? Então ela pode chegar aí a 4 a 4.500 ciclos, conforme a marca, conforme o fabricante, e isso é 3, 4 vezes maior do que a bateria de chumbo, tá? Lembrando que no caso da bateria de chumbo, vamos voltar aqui na outra máquina, ó, que é essa que tem as tampinhas, aqui a vida útil está ligada ao bom manejo, está ligado ao bom cuidado que o operador tem que ter com a máquina. Não cuidou, com 500 ciclos, menos até, ela vicia e vai para o pau. Se isso acontecer, a gente está falando que uma bateria de lítio pode durar, às vezes, até 10 vezes mais do que uma bateria de chumbo que não foi bem cuidada, tá bom? Nesse caso aqui, ó, muitas marcas aí no Brasil já estão trabalhando com a bateria de lítio, ao invés de 48, agora com 80 volts. Por quê? Porque as empilhadeiras contrabalançadas elétricas, essa daqui, ó, é uma contrabalançada de 2,5 toneladas de capacidade. Nós estamos, de modo geral, mas o mercado brasileiro está trabalhando para substituir os equipamentos a gás através das empilhadeiras elétricas. Então, a máquina a gás vai na rua, tem torque, tem mais força para subir rampa. A bateria de 48 volts, às vezes ela não entrega toda essa potência que a máquina a gás entrega. Então, a bateria de lítio com 80 volts, ela está entregando potência e os equipamentos estão substituindo as empilhadeiras a gás, porque geram benefício de menor poluição, ou seja, zero poluição em comparação com o gás, menor ruído, fazem quase nada de barulho, e além do mais, as baterias, no caso aqui as máquinas elétricas em comparação com as máquinas a gás, tem uma redução drástica na área de manutenção. E sem contar com a economia do combustível, né? Também energia elétrica, extremamente baixo o consumo. Então as máquinas elétricas com bateria de lítio vêm forte, substituindo as máquinas a gás. Falando mais da bateria, então, em resumo, bateria de lítio lacrada, sem necessidade de manutenção. Você pode conectar o carregador aqui do lado externo da máquina, abrindo a tampinha. A maioria dos equipamentos vem com esse formato. É uma bateria sem manutenção, com uma vida útil aí de 4 a 4.500 ciclos. Se você considerar que você vai trabalhar em torno de 300 ciclos por ano, a gente está falando aí de mais de 10 anos ou mais de vida útil de uma bateria dessa. Então é bastante tempo, tá, pessoal? Então essas são as principais diferenças aí de uma bateria para outra. Aqui a bateria de lítio lacrada e aqui ao lado a bateria de chumbo
que é uma bateria que precisa sim de intervenção. Vai acabar a bateria de chumbo? Não, não vai acabar, porque existem empresas que utilizam o equipamento menos, ou seja, não tem necessidade de um uso contínuo. Nesse caso, a bateria de chumbo acaba sendo ainda mais econômica, porque o custo de aquisição do equipamento é menor, o custo de aquisição da bateria é menor, e quando essa bateria danificar, você ainda consegue recuperar, fazendo alguma reforma, reutilizando essa bateria. Então, acaba sim sendo ainda uma boa opção para quem trabalha poucas horas, às vezes menos de um turno aí por dia com a sua empilhadeira, tá bom, gente? Então, nesses casos, a bateria de chumbo ainda é vendida, por isso que ela ainda não saiu do mercado, ela permanece porque muitas empresas ainda utilizam esse tipo de bateria. Já as baterias de lítio é para empresa que trabalha mais. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ver benefícios do uso das baterias de lítio, tá? Valeu, pessoal. Obrigado aí por acompanhar. Quer saber mais informações? Deixa nos comentários, a gente vai dar retorno para todos os comentários. Tem algum assunto aí que você gostaria de tratar a respeito das empilhadeiras, coloca aí nos comentários também, que a gente vai estar abordando conforme os nossos inscritos aí no canal vão solicitando, tá bom? Conte conosco, um grande abraço a todos e continue nos acompanhando aí. Maiores esclarecimentos, a gente está à disposição. Abraço a todos.